Eu tô atendendo, na verdade, a um pedido que eu tive de falar sobre esse tema. E, por favor, se vocês tiverem pedidos de tema, manda pra mim, que eu vou ter o maior prazer. Eu tenho uma listinha, sabe? Aí eu escrevo, aí eu sempre vou respondendo os temas que vocês me pedem. Bom, e o tema de hoje é joguinhos de casal. Renata, o que é isso? É pra comer? O que é isso? O que é esse trem, né? De joguinhos de casal. E eu vou explicar pra vocês o que é. E já adianto que não é uma coisa muito legal, não. E adianto que pode ser que esteja acontecendo no seu relacionamento, ou pode ser que esteja acontecendo no relacionamento de alguém próximo a você. Então continua aqui comigo na live, porque hoje acho que vai ser um conhecimento bem legal. Jogos psicológicos, o que são? Basicamente, jogo psicológico é assim. É aquela implicância que você tem, sabe, com seu marido, com seu companheiro, de vez em quando, sabe aquelas brincadeirinhas? Isso é um tipo de jogo psicológico. O que faz você identificar o que é um jogo psicológico? É quando você sabe, quando você tá com seu companheiro, ou tá com outra pessoa, também não precisa ser necessariamente com seu companheiro, tá? Jogos psicológicos pode acontecer com qualquer pessoa. E aí dá uma sensação ruim. Assim, termina aquele diálogo e você fica com, sabe, aquela conversa não bateu bem, não foi muito legal. Então, isso é um jogo psicológico. Com certeza você participou de um jogo psicológico, tá? E aí a gente tem diferentes graus desses jogos psicológicos. E aí eu quero contar pra vocês um pouquinho quais são os graus, pra vocês identificarem, começar a prestar mais atenção, tá? O primeiro grau de um jogo psicológico é aquele que é socialmente aceito. O que seria isso? Aquele que você faz num barzinho, em qualquer lugar, num lugar assim, as pessoas riem, você debocha do seu marido ou do seu companheiro, ele debocha de você, todo mundo ri e isso acontece, tá? Uma vez, outra, beleza. Uma vez, outra nada, né? Às vezes acontece muitas vezes. Tem um segundo grau, que é aquele que é mais sério. É aquele grau em que a discussão chegou em um nível em que você não conta pra ninguém. É o que a gente diz que é entre quatro paredes. Que é um nível de joguinho que é melhor que ninguém saiba. É aquele que geralmente ele traz uma agressão física. Geralmente, mas também pode ser uma agressão psicológica, tá? Normalmente as pessoas não contam para as outras que estão passando por isso, porque elas sentem vergonha. Então assim, nesse segundo grau do jogo, é um grau um pouco mais sério, como vocês podem ver. É um grau que traz consequências, sim, é geralmente uma consequência visível, como agressão física, mas ela é mais oculta. O segundo grau do jogo é uma coisa mais oculta. Por que é oculto? Porque se você conta para as pessoas o que está acontecendo na sua casa, as pessoas vão acabar querendo que você tome alguma atitude. E as pessoas que estão no segundo grau dos jogos costumam não estar forte o suficiente para tomar uma atitude. E a gente ainda tem o terceiro grau do jogo. Qual que é o terceiro grau? O terceiro grau é realmente o mais horripilante. É aquele que a gente vê em noticiário, assim, sabe, de TV. Aquele que a gente vê um homicídio, um suicídio. Então, esse é o terceiro grau. Geralmente, ele envolve, então, necrotério, tá? Então, a gente tem esses três tipos. Pô, Renata, mas não, calma. Meu relacionamento não é terceiro tipo. E também não conheço ninguém que seja terceiro tipo. Que bom, sério. Mas só que o terceiro grau do jogo não aparece do nada, né? A gente tem vários graus que acontecem antes até que se chegue no terceiro grau. Então, eu convido você assim, vamos saber identificar um pouquinho o que é um jogo e quando ele acontece. Ele tem algumas características, tá? E não desconsidere, mesmo que o seu relacionamento seja ok, esteja atenta, porque pode ser que alguém próximo a você esteja em um jogo de casal e pode trazer consequências muito sérias. E se você, no caso, for a pessoa que está em um relacionamento assim, então fique muito atenta e a gente vai falar como é que vocês vão fazer se você estiver em algum desse grau, tá bom? No primeiro grau, que é aquele assim, que você implica, fulano implica, todo mundo ri, mas fica uma aguinha, sabe? E aí um debocha do outro, esse é o primeiro grau do jogo, né? E é muito, muito comum. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando aí de alguém
que teve relacionamento ou tem relacionamento assim, né? Que é aquela implicancinha, aquela desqualificação. Eu chamo de desqualificação, não sei se vocês entendem isso. Mas é assim, dá pouco valor no outro, meio que humilha assim o outro na frente das pessoas. Isso é um jogo de primeiro grau. Então, como é que a gente vai identificar um jogo? Primeiro, frequência. Ele acontece sempre, sempre e sempre. Talvez não exatamente do mesmo jeito, mas ele tá sempre acontecendo. E conta aí pra mim, gente, vocês conhecem alguém que tenha relacionamento de primeiro grau, assim, de jogo? Se vocês conhecerem, coloca sim, se não conhecer, coloca não, tá? Só pra gente interagir, não é mesmo? Que live, estou aprendendo, tá? Live é uma interação, que eu tenho que fazer perguntas pra vocês responderem pra gente, entendeu? Enfim, aí então respondam aí, tá bom? O que a gente precisa ficar atento? Se no seu relacionamento, frequentemente, você tá sentindo um desconforto, você sente assim que de alguma maneira seu companheiro te desqualifica ou você desqualifica ele, fica falando que ele faz isso, aquilo, então fica atenta. Jéssica conhece alguém que tem relacionamento assim, né, Jéssica? Betânia também conhece, né, Betânia? É assim, eu diria que 90% dos relacionamentos têm os jogos de primeiro grau, tá? E aí, o que você precisa fazer se você estiver num relacionamento assim ou conhecer alguém? É o seguinte, primeira coisa, tá frequente? Então começa a perceber o que acontece sempre que você fica magoada ou que vocês discutem. O que tá acontecendo sempre? Porque ele tem essa característica de ser constante. Segunda coisa, começa a perceber como é que foi que desenvolveu isso. Por exemplo, o que aconteceu primeiro, ou o que ele disse, ou o que você disse que desenrolou nesse mal-estar mútuo. Então começa a perceber qual que é o padrão de brigas de vocês. Isso é muito importante, porque quando a gente percebe o nosso padrão, e todo relacionamento está sujeito a isso, tá? A gente pode fazer alguma coisa, a gente pode parar quando a gente percebe que isso começou a acontecer. Então o primeiro grau é isso, você ter consciência do que está acontecendo e quantas vezes isso está acontecendo e de que maneira isso acontece, beleza? Beleza. Se você fala assim, Renata, não, eu acho que eu conheço pessoas que são do segundo grau e eu acho que talvez eu tenha um relacionamento de segundo grau. O que seria um relacionamento de jogos de segundo grau? É um pouquinho mais sério. É aquele que tem discussões tão sérias que você costuma ocultar isso. Na questão do segundo grau, aí a intervenção precisa ser realmente profissional. Por quê? Porque assim, convenhamos, um detalhe muito importante antes de eu falar isso, o segundo grau ele não acontece do nada. Imagina você num relacionamento de vários anos no primeiro grau, às vezes nem precisa ser vários anos, tá? Você vai pro segundo grau. Sabe aquela hora que você quase avança no seu marido ou no seu companheiro, ou ele quase te avança? Isso é um indício que talvez o seu relacionamento está indo para um de segundo grau. Pelo menos um dos casal vai precisar fazer tratamento sim, porque se vocês estão deixando chegar no ponto de ter quase uma agressão física ou de efetivamente ter uma agressão física, significa que alguma coisa está muito, mas muito mal com você em relação a você e entre o relacionamento. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas, às vezes, de segundo grau, dos jogos, e mesmo as de primeiro grau, elas desconsideram muito. Elas acham assim, mas vai, Renata, todo casal briga mesmo, isso é normal. Renata, mas vai. Ele me empurrou, mas é porque ele tava grilado na hora. Gente, não é normal. Não é mesmo. É normal, sim, ter desentendimentos, mas você, às vezes, humilhar o seu companheiro, ter um tapinha dali, né, um empurrão, é normal? Não é normal, tem coisa assim acontecendo. Então, se você conhece alguém, fala para essa pessoa, alerta ela para que ela possa, sim, procurar uma ajuda mais especializada, tá? E a gente tem, finalmente, o terceiro grau, que é o mais trágico de todos, né? Às vezes a gente olha... Vocês lembram aquele caso de um rapaz que sequestrou uma adolescente? Ela ficou não sei quanto tempo de cárcere. Vocês lembram disso? Quem lembra, coloca aí, sim. Foi uns anos atrás.
Ah, foi em São Paulo, no ABC Paulista, que aí o cara sequestrou a namorada, deixou ela em cárcere privado, teve um tiro, lembra disso? Ah, a Carol lembra. Então, exatamente, esse é um terceiro grau. Mas o terceiro grau, volto a dizer, não acontece da noite pro dia. O terceiro grau vai ter sim suicídio ou homicídio, ou tentativa de um dos dois. Então é um grau assim muito, muito elevado mesmo. E eu me assustei muito com esse noticiário na época, me chocou demais. E assim, se vocês abrirem hoje o jornal, vocês vão ver jogos psicológicos de casais que chegam efetivamente ao terceiro grau. E volto a dizer, isso não aconteceu do nada. Isso foi uma sequência de jogos que chegou a esse nível. Enfim, terceiro grau é um grau muito arriscado. Geralmente, quando tá nesse grau, a família precisa intervir mesmo. O melhor, geralmente, é que tenha assim a separação do casal para preservar a integridade física deles, tá? Mas quando chega no terceiro grau, a gente quase não tem mais recurso. Então vocês perceberam que é uma escadinha. Eu acho que eu tô muito longe do terceiro grau, acho que não vai acontecer comigo, que bom. Mas olha, eu acho que eu tô no primeiro grau, ó, tem tempo. Ou talvez, olha, Renata, eu acho que eu tô no segundo grau já. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que a gente tem recurso, vocês podem fazer sim algumas coisas. E a primeira coisa é tomar consciência de como está o relacionamento de vocês. Às vezes a gente fica pensando assim, vou deixar pra ver, não, foi só hoje, aí passa um mês de novo, foi só hoje. É uma coisa que tá acontecendo e precisa ser olhada. Quando a gente tá com machucado, a gente fica assim, imagina, quase amputei o braço, mas que é isso, não é mesmo? É só um braço quase amputado, não vou fazer nada? Não, a gente corre pro médico, vai fazer alguma coisa. No quesito emocional, é a mesma coisa, a gente precisa fazer algo antes que se torne grave demais. E eu tô entendendo aí que a maioria deve ter aí um joguinho de primeiro grau, né? Gente, convido vocês a parar com os joguinhos de primeiro grau ou evitá-los ao máximo. Claro que somos seres humanos e a gente pode cometer erros, a gente pode, de vez em quando, fulano fez isso, fez aquilo, porque é socialmente aceito. Mas evite fazer isso e se você fizer, depois confere com seu companheiro assim, cara, acho que aquela hora eu exagerei, né? Eu sinto muito por eu ter feito isso e tal. Então, se por acaso você ceder, reconheça e dê um passinho para trás. Não finja que nada aconteceu. Bem, nossa live era essa, a de hoje. Tô muito feliz de ter visto tantas caras conhecidas, muito mesmo. Quero agradecer a Laís, que pôs lá uma divulgação especial, não é? Obrigada, viu lá? Jéssica também, muito obrigada. E, gente, compartilha com o pessoal. Quem ainda não baixou o livro, eu fiz um e-book que chama Como Evitar Brigas Desnecessárias. No livro, eu dou nesse e-book eu dou algumas dicas de justamente você evitar esse nível 1, né? O nível 1 e o nível 2. Então, se você não baixou ainda, baixa lá no meu perfil, que tem um link lá, tá bom? Você gostou, Jéssica, desse tema de hoje? Acho que é muito importante, né? Beijão pra vocês e uma ótima noite pra vocês!